nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Tudo que seus pecados mereciam, Jesus recebeu na cruz. Tudo que a justiça de Deus merece, você recebe. Just go and lift up your hands. Go on and tell him in your own words, Lord, my trust is in you, Lord. Not in medical science, not in medicine, not in a natural. For I live a supernatural life, and I have a supernatural God who has miracle working power at his dispense right now. Just go on, receive your healing, receive your deliverance, receive your blessing and your portion. Oh, we trust in you, Lord. We trust in you. 1,000 before my right hand and 10,000 in my left, but it shall not come near me. Oh, thank you, Lord. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. For Lord, you are my refuge. You are. My tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. For Lord, you are my refuge. My tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me in your love, no fear prevail. No evil, no terror, no arrow, no pain shall ever come near me. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. No evil, no terror, no arrow, no pain shall ever come near me. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. I trust in you. Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos começar com a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Todos digam abençoou. Está escrito abençoou. Não está escrito abençoará. Abençoou está no passado. Não diz que Deus vai nos abençoar, diz que estamos abençoados. Com quantas bênçãos? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Perceba a localização nos lugares celestiais. Isso quer dizer, posicionalmente, nós estamos assentados já nos lugares celestiais, ou como diz no grego, nos altos céus. Uma vez que você nasce de novo, você está sentado. Amém? Como ilustrei anteriormente, se você tem uma caneta e coloca dentro da sua Bíblia, a caneta não pode mais ser vista, certo? Se a Bíblia cair, a caneta cai com ela. Se eu levantar
a Bíblia com a caneta dentro e eu subir num helicóptero para um lugar alto, o que acontece com a caneta? Ela segue dentro da Bíblia. Mas o importante não é a caneta, o importante é a Bíblia. O que acontece com a Bíblia acontece com a caneta porque ela está dentro da Bíblia. Amém? Essa ilustração não é a mais apropriada porque a caneta pode cair. Nós não. Deus nos colocou de tal forma, nós somos parte do corpo de Cristo. E Cristo não pode ser separado do seu corpo. Amém? O que acontece com Cristo acontece conosco. Nós fomos crucificados, nossos pecados foram julgados na cruz. Amém? O velho homem, a parte de nós que fica deprimida, fica chateada, que é temperamental, essa parte que tem desejo, que é dada à avareza, essa parte foi crucificada. E no lugar dela está um novo homem, uma nova criação em Cristo. Você ainda tem essa carne e você carrega com você, com seus sintomas, mas a sua carne não é mais você. Você me escuta? Se você tem uma farpa, um pedaço de madeira no seu dedo, isso não faz de você uma madeira. Apesar de as pessoas dizerem que você é duro, não acredite que é madeira. Essa farpa não define a sua identidade, mas está na sua carne. Irrita, certo? Assim também a carne, que não é o corpo. A carne é o princípio do pecado em nós, porque temos estado dentro deste velho homem por muito tempo, o estilo de vida do pecado ainda está em nós, nossa mentalidade precisa mudar, e por isso que nós ouvimos a palavra de Deus, para que nossa mente seja renovada. Posso ter um amém? Mas a sua identidade real é que agora você está em Cristo. Quando Deus levantou Cristo dos mortos, você ressuscitou com Ele. Quando Cristo se assentou à destra do Pai, quem se assentou com Ele? Você se assentou. E é interessante que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus, tendo em tempos passados falado através dos profetas, nos últimos dias fala através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Hoje vivemos um tempo quando rejeitam a Cristo. O mundo não quer vê-lo rei. O rei do amor, o rei da paz, o rei da saúde, o rei de Shalom. Shalom inclui tudo que falamos. Amém? O mundo o rejeitou, começando pela nação de Israel. Nós vimos isso na semana passada, eles o rejeitaram. A nação podia ser a nação mais próspera e mais abençoada, a mais saudável de todas as nações do planeta Terra. Mas a partir daí, essa rejeição se espalhou para todo o mundo. Mas ele foi rejeitado e o que o mundo não quis, Deus o Pai recebeu. Amém? Mas para os que são chamados e têm olhos para vê-lo, Ele é o nosso Rei. E o reino de Deus, de certa forma, está instaurado nas nossas vidas. Mas o reino se manifestará na sua totalidade quando Ele voltar. E naquele dia, toda a terra, não importando quem a pessoa é, seja um rei ou uma pessoa pobre nas ruas, terá que se prostrar diante desse reino. O Rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores, seu nome é Jesus. Amém? Nós estamos lidando com Deus que ama o seu Filho de tal forma, mas, mesmo amando o seu Filho, Ele o entregou, não o poupou por você, para que você fosse salvo. Tudo que era devido a você, judicialmente, o Pai colocou sobre o seu Filho. Seu Filho se tornou você na cruz, para que você se torne o seu filho aos olhos do Pai. A isso chamamos troca divina. Deus não aceitou o homem pecador injustamente. Deus recebeu o homem pecador justamente. Como fez isso? Deus fez enviando Jesus, aquele a quem amava, aquele que o alegrava, para morrer na cruz por você e por mim. E quando foi para a cruz, ele não tinha pecado, não cometeu pecado, não conhecia o pecado, mas ele se tornou pecado. Com que pecados? Os seus e os meus. Se você crê nisso, o que ele fez foi por você. Mas se você não acreditar que ele carregou seus pecados, sua obra não será eficaz para você.
Assim, quando ele carregou nossos pecados na cruz, Deus colocou sobre ele açoite sobre açoite, pisaduras sobre pisaduras, seu justo juízo, sua ira justa, a retribuição divina contra todo tipo de impiedade, caiu sobre Jesus Cristo, até que Jesus clamou, está consumado. Isso significa que todos os nossos pecados foram julgados e tudo que merecíamos foi concluído. É isso que significa estar consumado. Posso ter um amém? Por isso Deus permanece justo quando recebe o homem injusto, pelo que Cristo realizou. Não foram só os pecados do dia que você nasceu ao dia que você se converteu. Não foram somente esses pecados. Não. O todo de Deus não é o nosso todo. O todo de Deus é o todo do helicóptero. Você sabe o que quer dizer isso? Quando o helicóptero sobe, lá de cima você vê a parada do início até o fim. Lá de cima você pode ver a parada inteira. Mas se você está no solo, você vai ver a parada em partes, uma de cada vez. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o pecado dia após dia. Deus olha para a sua vida inteira. Deus sabe o futuro. Ele conhece a sua vida por completo e todos os pecados que você um dia vai cometer, Ele pegou tudo isso e, baseado no seu conhecimento, Ele colocou tudo isso sobre Jesus Cristo e Deus puniu Jesus e trouxe toda a sua retribuição divina contra toda impiedade, porque Deus é justo e porque Ele é justo, Ele deve punir o pecado. Mas porque Deus é amor, Deus não quer punir você. Deus ama você. Por isso seu filho se tornou substituto e o seu filho recebeu toda a sua ira divina justamente porque isso é parte do plano divino. Assim, Jesus Cristo na cruz não estava, de certo sentido, escute com cuidado, ele não estava ali por conta própria. Ele ocupava o seu lugar, você entende? Era seu substituto. Amém? No jogo de futebol a gente diz, vamos colocar o reserva. Essa ilustração não é a mais apropriada, porque, na verdade, Jesus entrou como você, na cruz, para que você se tornasse Ele diante do Pai. Tudo o que seus pecados mereciam, Jesus recebeu na cruz. Tudo o que a justiça de Deus merece, você recebe. A troca divina. Você diz, eu não entendo, pastor, como é que um homem pecador pode se tornar justo? Bem, responda-me essa pergunta. Como pode um homem justo e perfeito, nosso Senhor Jesus, se tornar pecado na cruz, sem nenhum pecado? Se conseguir me responder, eu vou responder porque podemos ser justos sem obras. É baseado no mesmo princípio. Posso ter um amém? Mas você é justo aos olhos de Deus, justo pela fé. E todo o povo diga, quando Deus ressuscitou Jesus, onde você estava? Você estava em Cristo. E em Hebreus diz que Jesus se assentou depois de expiar nossos pecados. Eu amo isso. Ele não se sentou como filho de Deus. Isso ele sempre foi. Antes de encarnar e nascer como homem, ele já era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne. Ele não se assentou, diz Hebreus 1, ele não se assentou como filho de Deus. Ele se assentou depois de ter expiado nossos pecados, tendo consumado nossos pecados. Em outras palavras, somente quando a obra estava completa, lidando com os nossos pecados, colocando-os de lado, só então teve o direito de se assentar. Em outras palavras, o direito de se assentar à destra do Pai é porque Jesus Cristo expiou totalmente seus pecados. Deixe-me dizer, não é sempre que você escuta o Evangelho de forma completa assim. Esse é o completo Evangelho. Hoje Deus o trata, Deus me trata como se fôssemos Jesus. Exatamente como Ele tratou Jesus na cruz como se fôssemos nós. Não fique confundido quando você fizer algo errado e esperar o pior e receber de Deus o favor e as bênçãos. Não para continuar no erro, mas para que o favor e a bondade de Deus leve você ao arrependimento. Veja bem, Jesus se assentou depois de expiar nossos pecados. Assim estamos assentados com Cristo, no centro do universo, à destra do poder, acima de todo poder, principado, majestade e domínio, acima de todo nome que se nomeia. Aí estamos nós.
Pastor, eu não entendo isso. Você entende que se a rainha Elizabeth, que é uma pessoa que respeito, se ela vier a Singapura e for para o parque da rainha Elizabeth, ou você a ver no shopping center, em uma loja, fazendo uma visita, ela estaria aqui, caminhando em Singapura, mas poderíamos descrever assim: ela está sentada no trono da Inglaterra. Certo? Ela está sentada no trono, mas a sua vida continua. Ela não fica sentada no trono o tempo todo, dizendo, eu preciso ir urgentemente a um certo lugar, certo? O que significa que a sua posição é assentada no trono. Você vive a vida do trono. Você é realeza. Alguns não entendem porque existe uma atmosfera diferente sobre você. As pessoas não gostam de xingar na sua presença. Se você age como o mundo, não faz nenhuma diferença mais. Tem pessoas que não gostam de dizer certas coisas quando você está perto. Seja esse tipo de cristão. Seja esse tipo de crente. Nossa posição agora é nos lugares celestiais. Bem, depois falo das bênçãos espirituais. Essa posição de estar nos lugares celestiais era o grande sonho de Israel. É isso que eles queriam. Porque quando está nesse lugar, nos lugares altos, todas as bênçãos vêm sobre você. Veja Deuteronômio 28. Certo? Eu vou ler para você as bênçãos primeiro, vou pular o versículo 1, verso 2. E todas essas bênçãos, diga todas essas bênçãos, mais uma vez, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não importa se você é um atleta ou o corredor mais veloz de Singapura, certo? Nenhuma bênção que venha na sua direção para alcançá-lo será veloz o suficiente para escapar. Elas vão alcançar você. Estão vindo na sua direção. Elas vão alcançar você. Amém? E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e assim continuam as bênçãos. Verso 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Viram? E não é tudo, o Senhor te fará cabeça, dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais. Eu não acredito no evangelho da prosperidade. O evangelho não é prosperidade. Mas creio que onde o evangelho vai, como a história nos mostra, traz prosperidade como resultado. Onde o evangelho é pregado, o homem é dignificado. Nem sempre a nação inteira é salva, mas a influência do evangelho é sentida, trazendo prosperidade. Certo? Existem perigos na prosperidade. Deve haver um propósito. Deve ser serva e não senhora. Não ame o dinheiro. Ame a Deus. Mas não seja tolo pensando que você tem que ser pobre. Mas, quando falamos que Deus não quer que sejamos pobres, não quer dizer que temos que ser pessoas presas ao materialismo. Amém, pastor? Pregue. Pregue. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te porá por cabeça, serão por cauda. Isso quer dizer que Deus fará de você um líder. Você estará à frente, não será a cauda. E só estarás em cima e não debaixo. E todas essas bênçãos, voltemos ao versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Note bem, eles tinham que obedecer para que fossem exaltados. Quanto a nós, Deus já nos colocou nas regiões celestiais. A posição antes da bênção. A posição é muito importante. Por isso, Deus disse a Israel, se vocês me obedecerem, guardarem os mandamentos, eu os exaltarei acima de todas as outras nações. E então, nessa posição, todas essas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês.
Mas Israel podia guardar os mandamentos? Nós, os gentios, podemos guardar os mandamentos? Não podemos. É por isso que Deus chama esse antigo concerto, certo? Deus vê falhas nesse antigo concerto. Leia Hebreus 9, Deus viu falhas nesse antigo concerto, por isso Deus disse, eu dou uma nova aliança, que não depende da obediência do homem, mas da minha bondade. Não depende mais da fidelidade do homem, mas da minha fidelidade. Não depende do homem, mas de mim. Isso é lindo. Você quer isso? Ou você prefere o antigo concerto? Assim, na sua sabedoria, Deus enviou Jesus. Jesus obedeceu todos os mandamentos. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Jesus merecia a posição mais alta e Deus colocou você em Cristo. Agora você está nessa posição de todas as bênçãos vêm sobre você. Você entende Efésios 1 agora? Todas essas bênçãos suas. Voltemos a Efésios 1. Por isso diz, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga, todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos, toda é a palavra paz, no grego, P-A-S. Paz não é somente um termo genérico, mas é todas em todas as formas e todos os tipos e toda a espécie de bênçãos. Uau! Isso é lindo? Todas as bênçãos nos foram dadas. Não vamos ser abençoados, nós já fomos. Está no passado. Onde? Em Cristo, nas regiões celestiais. Vou responder outra pergunta que se faz muito. É uma pergunta muito comum, é uma pergunta teológica, mas é interessante. Alguns não entendem isso e dizem, bem, a igreja foi chamada para as bênçãos espirituais e não para as bênçãos de Israel, que são naturais ou terrenas, eles dizem. Veja, nosso chamado é celestial. O chamado de Israel era terreno no Antigo Testamento. Você me acompanha? Agora, veja bem isso. Existem aqueles que ensinam que, porque nesse texto fala das bênçãos espirituais, quer dizer que as bênçãos terrenas de Deuteronômio 28, a bênção na cidade, a bênção no campo, a bênção na vida dos filhos, isso não é para nós. E você pergunta, por quê? Eles dizem, porque diz espirituais. Mas a verdade é que eles não entendem que caíram no raciocínio das pessoas do mundo. O mundo diz que só aquilo que você pode tocar é real. Que você não pode ver, não é real. Mas você sabia que a sabedoria de Deus, a forma como Deus funciona é oposta. Você sabia que existem anjos presentes aqui agora? Os anjos estão aqui. Você pode vê-los? Não pode, mas são reais. Tudo que você pode ver é temporal. Vejamos o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, graças a Deus que a nossa tribulação é leve, é por um momento e é leve. E ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nossa tribulação é leve, mas a glória é muito excelente. Os seus problemas cooperam para que você tenha um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, se pode ver com os 5 sentidos, olfato, paladar, tato e visão, é temporal. E as que se não veem, são eternas. Mas o mundo diz que se você pode ver, é real. E dura para sempre. Isso é muito raso, porque existem muitas coisas que não podem ser vistas, mas que são eternas. A Bíblia diz que as coisas que são vistas são temporais, mas as coisas que não podem ser vistas são eternas. Seu espírito não pode ser visto, ele é eterno. Por isso Deus preparou uma casa para o espírito. Se não está em Deus, esse espírito tem como casa o inferno. Porque o espírito continua vivo. O corpo morre, mas o espírito precisa de um lugar para morar. É o fôlego que Deus soprou sobre o homem. Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente.
O corpo do homem morre e apodrece e vai para a terra, mas ele ainda vive. Os que nasceram de novo estão nos céus. Não um espírito sem corpo, mas com um novo corpo. Você me acompanha? As pessoas dizem que as bênçãos espirituais são invisíveis, mas invisíveis não quer dizer irreal. Mas se você pode ver, na verdade, se pode ver essa cadeira na qual está sentado, pode senti-la, ela é temporal. Você sabe disso. Não vai durar. O que você pode ver não dura. São as coisas invisíveis que são eternas. Mas vivemos a vida acreditando numa mentira. Se vemos, achamos que é real. Se não vemos, o dinheiro não é real, mas Deus suprirá as suas necessidades. É uma promessa. Você diz, eu não posso ver, por isso eu não posso crer. Já viu seu cérebro? Você já viu fotos de cérebros, mas você já viu o seu? Tem certeza que tem um? Está vendo as ondas de rádio e de televisão? Você crê? Eu sei que muitos de vocês que nasceram depois da geração da Apple, graças a Steve Jobs, você crê que existem ondas de rádio aqui mesmo quando não pode ver. Mas o coração rebelde se recusa a crer em Deus. As promessas de Deus são invisíveis, mas são reais. Voltemos a Efésios 1:3. A palavra espirituais em grego é pneumático, que quer dizer, na definição de Thayer, erudito grego, pertencendo e emanando de Deus, produzido unicamente pelo poder de Deus. Todas as bênçãos que temos, porque são espirituais, porque foram produzidas unicamente pelo poder de Deus, sem intervenção natural. São sobrenaturais. Você me escuta? É isso que significa. Significa que a fonte, o poder, vem de Deus. Espírito não quer dizer invisível e não quer dizer algo do além. Não, você saberá como é real o espiritual. No momento que seu coração parar de bater, você entenderá o mundo espiritual. Ou verá demônios chamando por você, ou verá anjos levando você ao seio do Pai. No próximo programa, a Bíblia diz, essas coisas foram escritas para que saibam que têm vida eterna. Deus não trata com incertezas, o mundo trata com suposições. Nós lidamos com verdades, com certezas, com absolutos. Nós temos a palavra do Deus vivo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.